Olá, boa noite. Nós estamos de volta e, na verdade, começando a Escola de Evangelismo e também o nosso curso de oratória. Estamos hoje no nosso segundo módulo. Boa noite, Pastor Jonas, tudo Boa bem? noite, Jaque. Boa noite você, nosso aluno que está nos acompanhando. Como é bom ter você de volta aqui. E, na verdade, é isso, é uma sequência. Ainda que a gente tenha aqui um lapso de tempo de uma aula para Uma outra, semaninha é uma só. semaninha só e nós já estamos aqui dentro da sua casa te ensinando com muito carinho como ser um bom pregador da palavra de Deus. Isso mesmo. E você sabe que por você estar aqui com a gente, você vai ganhar brinde, né? Quem ficou feliz aí para ganhar o primeiro brinde, hein? Nossa, que A partir desse segundo expectativa! agora, eu tô entrando nesse brinde aí, tá? Nesse Mas, sorteio agora. já quero Porque eu só tenho mostrar o primeiro. aqui. Olha aí, mostra aí. Gente, Quem que não quer isso aí? olha aqui, os volumes estão todos aqui deste comentário bíblico que vai ser uma ferramenta, tá até pesado aqui, vai ser uma ferramenta poderosa. Imagina você com a Bíblia aberta, em oração, com essa ferramenta te ajudando a escrever os seus sermões. Então, comenta aí no chat, participa, É né? isso aí, fica com a gente até o final, que o sorteio, o resultado é só no final, e você já sabe, né? Passou, então a gente hoje no segundo módulo, e nós vamos ser uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa que a gente demorou a conseguir vaga na agenda, mas deu tudo certo, né, pastor? Olha, o pastor Demóstenes é um pastor muito querido por todos nós. Ele é escritor de vários livros, ele tem servido a igreja com muito carinho em vários tipos de treinamento, cursos, já esteve aqui na Mineira Central algumas vezes, e o povo mineiro ama demais o pastor Demóstenes. E é ele, professor, doutor, mestre, doutor, é ele que vai agora nos conduzir nessa próxima aula. Muito bem, então seja bem-vindo, professor, pastor, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Alô, pessoal, nossa saudação a vocês. Estamos dando início a um curso de pregação, de oratória, e agradecemos a Deus essa oportunidade para desenvolver os dons que vocês têm e devem crescer no desenvolvimento desses dons. Ok? Agradecemos ao pastor Jonas, agradecemos a Jaqueline pela organização desse trabalho muito importante. Nós teremos as aulas sobre como preparar esboços, teremos linhas gerais sobre esse tema, mas são suficientes para você praticar. Se você praticar, vai dar certo. Vai aprender no princípio, pode ser que titubeie um pouquinho, mas vai dar certo. Algumas dicas sobre as ferramentas do pregador para ter conhecimento, a fim de preparar com propriedade o seu esboço de sermão. E as ilustrações, como coletá-las e como ter boas ilustrações. Tenho certeza que essa jornada será muito proveitosa para todos. Muito bem, pessoal, nossa saudação a você que está nos acompanhando nesse curso de oratória, né? Cada capítulo é um tema diferente. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre o que é um sermão, mas com foco em como preparar esboço de sermão. Claro que vamos fazer uns preâmbulos antes, e quero aproveitar, antes de dar continuidade, e cumprimentar o pastor Jonas e a Jaqueline, né? Minha saudação a vocês de modo muito particular, ok? Muito bom. Nós, como dissemos, o que é um sermão? Um escritor da área, né, de oratória, Bruskins, ele dizia que o sermão são 30 minutos capazes de ressuscitar os mortos. Para fazer isso, é preciso que o Espírito de Deus esteja usando a pessoa e a pessoa esteja bem preparada, né? Note que Deus abençoa a colheita, Deus abençoa os projetos do seu povo, Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa Israel nas suas trajetórias no deserto e na conquista de Canaã, mas sempre foi preciso organização, foi preciso planejamento, foi necessário que o ser humano fizesse sua parte. Deus dá chuva, dá o sol, dá a terra, dá a bênção, mas nós precisamos semear, precisamos cuidar da plantação, precisamos planejar o tempo certo para fazer as coisas. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Então, na hora de pregar, a não ser que a pessoa queira pregar qualquer coisa ou fazer um improviso, sem nenhuma conexão com a Bíblia ou com pouca conexão, se a pessoa quiser fazer um sermão realmente bem feito, ele precisa estudar. É preciso planejar, amadurecer.
Então, o que nós vamos abordar aqui, existe muita literatura sobre este assunto, algumas abordagens diferem um pouquinho uma da outra, mas basicamente os princípios, né, são os mesmos. Né? Então, nós vamos basear um pouco nesse Donald Miller, né? The Way to Biblical Preaching. Esse cidadão fez um livro muito prático sobre pregação bíblica que nós utilizamos para que tenhamos uma diretriz de como preparar um bom esboço de sermão. Esse assunto agora que eu vou falar, eu não vou aprofundar muito, porque iremos aprofundar esses detalhes na segunda aula, mas eu vou dar uma visão meio panorâmica, porque é preciso que nós tenhamos esse contexto, né? Na hora de preparar um sermão, é preciso que a gente faça uma investigação do texto bíblico. Normalmente as pessoas gostam de pregar sobre temas curiosos, controvertidos, misteriosos, extremamente simbólicos, escatológicos, temas para os quais a Bíblia não tem ainda não deu uma solução definitiva, ou a pesquisa bíblica ainda não chegou a um denominador comum, e as pessoas ficam procurando assuntos que sejam, digamos assim, bombásticos, né? Que sejam alarmistas, mas na hora de pregar, primeiro conselho, você precisa pregar sobre um assunto que seja do seu conhecimento, um assunto simples, um assunto que já é conhecido, e que você vai realçar aspectos novos daquele assunto conhecido. Aliás, o Evangelho está aí, a mesma mensagem há 2000 anos, e as pregações podem ser sempre novas, não porque há algo que não foi dito antes, mas porque há uma abordagem nova que o Espírito de Deus coloca na vida do pregador, e ele, então, vai e chama atenção para esses detalhes. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o contexto bíblico. Essa parte do planejamento, conhecer o contexto do livro. Nossa, aqui é uma carta, não é? Esta carta foi escrita mais ou menos em tal época, alguns anos antes de Jesus. Essa carta está abordando alguns problemas de natureza X. Essa compreensão, ler o livro da Bíblia, isso é um estímulo até para a gente ler mais a Bíblia, porque não é só ler o versículo e pregar, mas ler aquele livro, meditar um pouco, procurar algumas ferramentas que nós falaremos na outra aula, né, sobre as ferramentas, né? Pegar algum comentário bíblico, algum dicionário, fazer uma consulta, tirar dúvidas, né? É preciso conhecer o contexto imediato, o capítulo, a porção a qual pertence a passagem, que é para poder a gente não descolar a passagem do seu contexto mais amplo e prejudicar a ideia realmente que está originalmente no texto, né? O texto bíblico, para explicar aspectos, digamos assim, linguísticos, culturais mais profundos, ele é um pouquinho difícil. Mas para explicar sua mensagem essencial, básica, para levar a esperança, conforto, explicar o pensamento do autor sobre a sua cosmovisão, sobre a sua doutrina, não é tão difícil assim. Então, eu sempre digo que é fácil fazer um sermão. Mas, primeiramente, comece com uma breve investigação, né? Espera-se que o pregador seja uma pessoa que ame a Bíblia, gosta da Bíblia, leia com frequência a Bíblia, esteja familiarizado com o conteúdo bíblico, certo? Então, conhecendo o conteúdo da própria passagem, você não vai para comentário bíblico ainda, você vai ler a passagem, vai ler o livro da Bíblia, aquele trecho principalmente, leia passagens várias vezes, leia em diferentes traduções, se possível. No qual você vai colocar a sua mensagem com mais propriedade, né? Depois que você investigou, você vai fazer a sua interpretação. Você vai dizer, puxa vida, eu não sabia que era isso. Por exemplo, um pregador uma vez estava pregando dizendo que os apóstolos que estavam com Jesus colhendo espigas no sábado, estavam colhendo espigas de milho para assar. E isso mostra, ou cozinhar, mostra que eles transgrediram no sábado, assando ou cozinhando espigas de milho, porque não podia comer milho cru. Só que o autor, ele pecou porque ele não fez uma pequena leitura de um comentário bíblico, né? O comentário bíblico adventista explica isso. Não era milho, porque o milho, esse milho que nós conhecemos aqui no Brasil, o milho que o pessoal usa na comemoração de São João, esse milho, ele é uma gramínea própria das Américas, certo? Ele não existia no Oriente Médio, ele não existia na Europa, ele não existia em outras culturas. Então, aquelas espigas, possivelmente, era aquele milho miúdo, que não é milho mesmo, né? É um tipo de grão miúdo, ou então sorgo. Alguns autores dizem que era sorgo. Então, aí o indivíduo foi à frente e ele sustentou a tese de que os apóstolos estavam transgredindo o sábado porque estavam cozinhando ou assando milho. A sua conclusão foi hermeneuticamente equivocada, porque a sua investigação foi superficial, foi precipitada. Ele estava mais interessado em provar esse ponto de vista e apelou para uma imaginação que não fazia
jus ao contexto histórico-cultural. O milho só foi levado para o Oriente Médio, para a Palestina, depois de 1492, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, é importante uma rápida investigação, que nós chamamos de exegese, ok? Aí, lendo isso aí, nós agora vamos interpretar. Não, os apóstolos, no caso que eu mencionei, né, os apóstolos estavam ali guardando o sábado conforme o mandamento. Eles estavam fazendo bem, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam com o autor do sábado, eles não estavam transgredindo nada ali. E eles deveriam ter sido alvo da hospitalidade dos circunstantes ali, ninguém se prontificou a ajudá-los, né? Então, eles pegaram, conforme manda a lei, eles estenderam a mão e pegaram algum tipo de semente que já estava seca, que já estava pronto de consumo, que poderia ter sido sorgo ou o milho miúdo, de acordo com os autores. Então, a investigação, ela vai ajudar para a gente não cometer deslizes na hermenêutica, que é a interpretação, tá bom? Isso é importante. Então, qual é o ambiente histórico-cultural? Entender um pouco da história, da cultura, e você pode resumir isso aí lendo bons comentários, né? Nós temos bons comentários, tem a Bíblia de Andrews, que é uma Bíblia excelente, ela fornece muitas passagens um contexto histórico, cultural, linguístico muito bom. O comentário bíblico adventista também fornece, alguns comentários evangélicos também fornecem, contanto que a gente já saiba as questões que eles têm em relação a algumas doutrinas que são mais tradição do que base bíblica, ok? Então, e a terceira coisa é a aplicação, que é o que nós chamamos de homilética, né? Homilia é um pequeno discurso. Então, a aplicação é o terceiro passo. Investigou, interpretou, aí agora o terceiro passo é o seguinte: Jesus saiu com seus discípulos para pregar. O sábado é o dia de pregação. Jesus está com seus discípulos e eles estavam com fome, ninguém os acolheu, então eles precisavam se alimentar. Era adequado buscar alimentação. A alimentação ali era a lei levítica de que você tinha o direito, uma pessoa que passava pela serra de alguém podia colher o que tivesse à mão, comer, mas não podia levar em sacolas. Eles lançaram, eles estavam de acordo com a milho, porque dentro das delimitações do sábado, estavam com Jesus, que é o Senhor do sábado, e Jesus, que é o Senhor do sábado, não os condenou, e Jesus disse que eles não tinham feito nada, que eles eram inocentes. Se Jesus tivesse visto que eles estavam transgredindo, não, eles transgrediram, mas eu estou dando um endosso, não é nenhum problema. Mas não foi esse o caso. Jesus disse, eles são inocentes, porque um inocente é uma pessoa que não cometeu nenhum tipo de transgressão. Então, não foi milho, realmente. Bom, então, o que é que está nos ensinando aí? Que o sábado é um dia de você testemunhar, de você fazer missionário, você pode se alimentar no sábado. O sábado é um dia de estar com Jesus. Bom, mas esse não é um sermão ainda, são só reflexões que estamos fazendo aqui agora sobre a questão do como fazer a aplicação, ok? Bom, nós vamos continuar agora com o Brown Jr., esse livro dele é muito interessante, Sermon Analysis for Pulpit Power. Ele dá alguns conceitos muito interessantes que corroboram o que Miller está dizendo, né? No estudo bíblico para a preparação do sermão, a primeira tarefa é localizar o texto. Então, você escolhe um texto, ok? Vamos supor que você está muito curioso para pregar sobre textos escatológicos, 144.000, o oitavo rei de Apocalipse 17. Fuja disso aí. Você vá para textos que alimentem, edifiquem, nutram a igreja, ensinem a doutrina, ok? Então, essa é a orientação, ok? Bom, o sermão ele começa com aquilo que nós chamamos de centelha motivacional, né? Ele pode começar com uma estrutura não bíblica, você pode ter tido uma experiência durante o dia, não é? E essa experiência pode ter lhe despertado uma ideia para um sermão, certo? Pode ter despertado uma ideia para um sermão. Então, aí você vai procurar nas Escrituras um texto que combine com essa ideia. Você pode estar na igreja e ver uma necessidade da igreja. A igreja está com um problema espiritual, está com um comportamento que precisa ser esclarecido, né? Então, esse contexto de começar um sermão fora da Bíblia, ele é permitido e ele acontece muito, né? Nós perguntamos qual é a necessidade da igreja, que problemas ela está enfrentando, né?
quais são os projetos que a igreja tem em mente. E aí nós vamos procurar na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, e vamos fazer aqueles passos, exegese, hermenêutica e a homilética, né? Bom, vamos passar adiante. Bom, agora você lê o texto, tem a ideia original e o texto, lê o texto repetidamente em sua tradução bíblica, né? Se aproprie do texto, ok? Leia o texto várias vezes. O que é que realmente esse texto quer dizer, né? Se tiver dificuldade com alguma palavra estranha, difícil, é bom pedir ajuda. É bom pedir ajuda para alguém que possa esclarecer, entendeu? Porque a ajuda vai livrar da gente, muitas vezes, se aventurar e fazer uma interpretação que não combina com o que o texto está dizendo. Então, pense, medite e pregue sobre o seu texto. Viva com o seu texto até que ele viva com você. Sature-se do texto. Isso tudo aqui que nós estamos falando é simplesmente vida livre. É preciso, para pregar a Bíblia, é preciso ter muita familiaridade com a Bíblia. Hoje nós temos muitos pregadores na internet pregando a Bíblia, não é? Com vídeos muito interessantes, alguns deles até convincentes. Mas quando você vai analisar os fundamentos históricos, culturais, linguísticos, você percebe que aquilo ali é um castelo de cartas, é uma interpretação precipitada, não foi analisado o contexto, não foi analisado a moldura, onde aconteceu aquela declaração, né? Aí sim, agora você tem seu texto, já está bem, você já sabe bem do que se trata, já está ali, coisa, mas você quer aprofundar mais. Então, você agora vai para pesquisar em outros livros e comentários. Muito bom. Agora, esta é a parte central que nós queremos nos dedicar um pouco mais, né? Porque até o momento nós fizemos um panorama introdutório, ok? Então, diretrizes para a construção do esqueleto de sermão. Um dos grandes problemas que as pessoas têm é que elas não sabem o que vão dizer, não é? E como vai evoluir o seu discurso, entendeu? Elas não sabem. Então, é preciso ter um esboço. Algumas pessoas já conhecem tão bem o assunto, já estão tão familiarizadas com certas partes da Bíblia, que sabem de cor. Mas eu aconselho, sugiro que, mesmo sabendo de cor as partes da Bíblia, sabendo argumentar em cima do texto da Bíblia de cor, é bom você ter um esboço. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer um lapso de memória, pode acontecer o esquecimento, alguém interrompe a sua fala e você perde o fio da meada. Então, fica muito chato você não saber mais o que ia dizer, entendeu? Então, é bom você estar preparado com um bom esboço de sermão. Bom, aqui está a grande parte do que falaremos. A primeira coisa que você vai precisar é do texto bíblico. Eu recomendo que você pegue uma folha de papel, né, para rascunho, e escreva o texto bíblico. Aí você diz, não, mas já está na Bíblia, não tem problema. Escreva o texto bíblico. Ao escrever, você não somente se apropria mais do texto bíblico, mas você poderá rascunhar, rabiscar, não é? Escreva o texto bíblico com espaço entre linhas, numa folha de papel físico. Agora você já tem um texto bíblico, certo? Vamos imaginar um texto bíblico conhecidíssimo, um texto bíblico bastante acessível, né? O texto de São João 3,16. Vamos pegar São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, aqui você tem o texto bíblico. Qual é a ideia desse texto? Qual a ideia central desse texto? Que Deus amou o mundo, né? E esse amor foi que provocou ele entregar seu Filho para quem quer ter a vida eterna. Então, esse é um texto sobre o amor de Deus. A ideia central dele é o amor de Deus. Então, você vai anotar aqui é amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, você agora tem o seu texto, ele está copiado ali, não é? Essa passagem está escrita, não é? Sempre no passado. Deus amou, né? Sempre está no passado. Deus amou o mundo. Okay? Agora, o meu tema é amor. Certo? Então, eu já tenho aqui o texto, note, número 1. Eu tenho o texto, ok? Anote aí no seu papel. Número 2, eu tenho a ideia que está no texto, é o amor. Bom, isso aqui está simples, que eu digo, pregue sobre assuntos acessíveis à sua compreensão, ao seu preparo, entendeu? Grandes e bons sermões são feitos sobre textos simples, né?
textos complicados, deixa para discussões teológicas, para análise, para artigos teológicos, né? Classes doutrinárias, para um sermão, porque se você não conseguir fechar a boca do saco, você vai apresentar um problema lá, uma situação, um texto polêmico, não consegue fechar e fica aquela interrogação no ar, causa mais dano à fé, à segurança, à compreensão dos irmãos do que benefício, né? Então, agora que eu tenho o tema, ou assunto tirado do texto, eu preciso de uma coisa que poucos pregadores fazem, certo? Poucos pregadores fazem, e chama-se a tese do sermão. A tese do sermão é uma afirmação, é uma declaração que resume o que você quer provar com o sermão. E resume, entendeu? Você diz assim, amor, por exemplo, é um tema, mas quando você adiciona um verbo ao tema, vira uma tese. Aí você bota aqui o texto, São João 3,16, o tema é amor, e a tese é Deus é amor. Ou você pode botar Deus amou. Pronto. Quando você junta um verbo no passado, no presente ou no futuro, ao tema, o tema se transforma numa tese. A tese é uma proposição. É algo que você quer, você afirma e que você vai desenvolver ao longo do seu sermão, ok? Se chama tese, ok? Bom, agora tenho minha tese, tenho meu texto, tenho o meu tema, que é o amor, e tenho minha tese. Deus amou, ou Deus é amor. Como quiser, você tem esses dois modos de apresentar a sua tese, ok? Então, você agora precisa de uma tese. Você pega uma passagem do sábado lá e você diz: o sábado é um dia espiritual. O tema sábado. E a tese é um dia espiritual. Né? Não é salvação pelas obras. Então, quando você adiciona um verbo, okay? Ou você diz assim, o sábado será guardado na nova terra. Isso é uma tese, é longa, mas é uma tese. Quanto mais curta a tese, melhor. Né? Você pode ter várias teses sobre um texto. Por exemplo, esse texto, Deus é amor. Esse texto, Deus é amor. É uma tese, mas eu posso fazer uma outra tese que não seja o tema central, nem que seja a parte principal do texto. Eu posso me interessar aqui para falar sobre salvação. Ok? Deus... Então, meu tema aqui, em vez de amor, seria salvação. Por quê? Porque salvação é um dos temas do texto. Alguns textos têm vários temas paralelos ou superpostos. Então, salvação. Então, eu posso dizer, Deus é amor. Essa é minha primeira tese. E eu vou desenvolver. Por que Deus é amor? Esta é uma questão, certo? É uma afirmação. Por que Deus é amor? Nós chamamos isso de pergunta da tese, ou pergunta do sermão. Você faz a tese e diz, por que ele é amor? Aí você diz, sim, porque ele amou de tal maneira, ele deu seu filho unigênito para oferecer vida eterna. Muita coisa de amor, né? Ele amou de tal maneira, é um amor sem... Ele amou porque é um amor sem medida, é um amor que entrega seu próprio filho, é um amor que tenta nos salvar. Ou você pode dizer assim, Deus quer nos salvar. Como que ele quer nos salvar? Aí você diz, amando-nos sem limite, enviando o seu filho ao mundo, morrendo por nós. E termina dizendo, basta você crer. Então, nós podemos fazer um esboço de sermão. O esboço de sermão é um esqueminha que vai fazer um roteiro para você saber o que vai falar sequencialmente, ok? Bom, depois você já tem o texto, você tem o tema, você tem a tese. Tese é Deus é amor. Vamos agora para uma quarta coisa que é fundamental num esboço de sermão, que muitas pessoas negligenciam, é o objetivo, o propósito. Então, qual é o propósito do seu sermão? Então, você vai perguntar para o texto. Tudo a gente pergunta para o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus quer a nossa salvação. Ele é amor.
Ele é amor. Eu quero falar sobre amor para vocês. E quero enfatizar que Deus é amor. Olha, eu disse meu tema de texto, já disse o tema, disse o propósito, mas os irmãos não percebem, isso parece que é uma conversa que vai fluindo. Mas essa conversa vai fluindo, ela tem um roteiro, né? Deus é amor, ok? E esse amor, irmãos, ele se manifesta no desejo de Deus nos salvar. O objetivo do amor de Deus é a salvação da humanidade, nesse texto. Né? Você pode encontrar em outros textos, mas nesse texto, aí porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você tem aqui o para. O para está dizendo um objetivo. A intenção de Deus ao dar o seu Filho e salvar. Então, meu objetivo, que é o meu sermão, é apelar para que, é insistir de que o amor de Deus é para a salvação. Pronto, eu tenho aqui, já tenho um roteiro, já dá para eu pregar quase aqui alguma coisa com esse meu roteiro. Bom, agora você tem os pontos do corpo do sermão, que você vai extrair simultaneamente da tese, que é a proposição do texto. Então, você tem aqui a tese que diz, Deus é amor. Existe eu já disse que tem a pergunta do sermão, né? Ou a pergunta do texto, que diz, Deus é amor. Aí você diz assim, por que ele é amor? Aí você responde no texto. Às vezes você pode fazer uma pergunta à tese e não tem resposta no texto. Então, essa pergunta não serve, você tem que formular outra. Você diz assim, Deus é amor. Como? Aí ficou meio sem jeito, mas Deus é amor. Por que ele é amor? Entendeu? E aí, essa pergunta do sermão que nós falamos, ela é muito apropriada nesse caso. Por que ele é amor? Porque ele deu o seu Filho. Certo? Para que nós tenhamos vida eterna. Então, esse amor, ele pagou um alto preço. Então, Deus ama. Então, nós temos aqui o objetivo digamos, incentivar a igreja a aceitar esse amor de Deus e a sua salvação. Não jogar fora. Esse é meu objetivo, porque Deus é amor e o que ele quer com esse texto é dizer que ele quer salvar as pessoas e nós não podemos negligenciar, desperdiçar essa extraordinária oportunidade. Okay? Bom, no momento, eu quero agora fazer com vocês um exercício, ok? Vamos fazer um exercício com o esboço do sermão, ok? No número 6, aí no ponto 6, você tem os pontos do sermão, que vão ser extraídos da tese. Então, aqui vamos extrair desse texto. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu vou botar aqui o texto de São João 3,16, o tema é amor. A tese é Deus é amor. Tem que ter um verbo, no passado, presente e futuro, né? Jesus vai voltar. Isso é uma afirmativa. Sim, você disse que Jesus vai voltar, mostra na Bíblia. Mostra aí no texto. Então, a tese é algo que você vai ter que desenvolver e provar e mostrar que está lá, né? E aí você vai enriquecer isso com argumentação, né? Você vai fazer uma explanação, né? Você vai fazer uma análise, né? uma interpretação e vai fazer uma aplicação disso para a pessoa. Então, para a salvação, ok? O objetivo é esse. Agora, no quinto estágio aí, nós vamos ter os pontos do corpo do sermão. Então, como nós tiramos aí? Bom, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, vou botar aqui ponto 1. Deus é amor, ok? Deus é amor. E eu quero enfatizar a salvação. Meu objetivo é pedir que as pessoas se apeguem a essa salvação. Se Deus é amor, eu vou fazer minha pergunta do sermão. Por que ele é amor? Ponto, por quê? Aí eu vou para o texto. Texto, por que Deus é amor? Aí o texto vai dizer, olha, Deus é amor porque o seu amor é sem medida, de tal maneira. Esse amor não tem limite. Então, ele é amor porque o seu amor é sem limite. Então, mas essa pergunta não ficou legal com essa primeira parte do sermão. Aí você pode fazer outra pergunta. Você não é obrigado a ter uma única pergunta do sermão para todos os pontos do sermão. Você pode ter perguntas diferentes. No início você pode dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você põe, no primeiro ponto você bota como?
No segundo ponto, você põe por quê? Então, cabe agora a cada um de nós. E o terceiro ponto, para quê? Olha, note que aqui você tem 3 perguntas do sermão que estão no texto bíblico, respondidas no texto bíblico. Então, meu texto é São João 3,16, o tema é amor. Nós temos aqui que a tese, né? Deus é amor, ok? E meu objetivo é insistir que esse amor é para a nossa salvação. Irmãos, Deus é amor, ele fez tudo por nós. Mas aí vem as perguntas do sermão. Eu tenho o texto, eu digo agora. Deus é amor, essa é a minha tese. Aí, a pergunta do sermão, que é uma forma de nomear isso, diz assim: como que Deus é amor? Aí você vai responder no texto. O texto diz, de tal maneira. O que significa de tal maneira? Essa de tal maneira é uma descrição que ele não teve como mensurar. E aí você tem toda uma ideia, tem todo um discurso para falar sobre isso, muitos exemplos bíblicos desse amor incomparável de Deus, sobre ser um amor de tal maneira. É de tal maneira que ele poderia ter destruído as pessoas quando pecaram no Éden, mas ele suportou. É de tal maneira que a humanidade, na sua maioria, rejeita a mensagem, mas ele não nos abandonou nunca. Não é? É de tal maneira que nada pode nos separar do seu amor. Né? Nada pode nos separar do seu amor. De tal maneira. Agora eu vou dizer aqui por quê, no segundo sermão. É de tal maneira, assim, extraordinário esse amor infinito, esse amor incalculável, esse amor inimaginável, esse amor maravilhoso de Deus por mim. Mas então vem a pergunta, por que ele me amou? E aí a resposta está... talvez aqui nesse porquê, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que... Aliás, aqui cabe melhor a pergunta como de novo. Note, na hora de construir o sermão, eu estou fazendo aqui de improviso, você pode ter essa situação, né? Em que a pergunta do sermão, que você pensava que ia ser adequada, já não é mais. Então, você não deve se preocupar com isso. Por isso que eu disse, você tem que ter um rascunho, e você vai rascunhando, você risca, refaz. Então, opa, como? De tal maneira. Como de novo? Dando seu filho. Dando seu filho, ficou muito melhor, de acordo com a resposta que o texto tem. Então, eu estou fazendo um sermão bíblico. Eu estou procurando na Bíblia. Eu já li o contexto, eu li o texto, eu já li o contexto, eu li a história, eu já vi o tema é amor, eu já fiz minha tese, a tese Deus é amor. Eu quero insistir que as pessoas não devem perder essa chance maravilhosa que esse amor nos ofereceu, que é a salvação. Né? Abrace a salvação. No final, o meu apelo vai ser de acordo com o meu objetivo. Deus é amor, irmãos, ele quer a sua salvação. Quantos querem a salvação? Não pode você fazer um sermão, ter um objetivo e no final apelar para outra coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Olha, irmãos, Deus é amor e ele quer a nossa salvação. Certo? Por isso que nós devemos ser vegetarianos e tal. Não é esse, isso é um outro assunto. Não pode misturar, entendeu? Você pode até mencionar que a temperança faz parte do projeto de Deus para seus filhos, etc. Mas não é o assunto ali, o assunto é a salvação. Então, não pode misturar coisas vindo com um apelo que não tem nada a ver. Quantos querem aqui vir para o culto de quarta-feira, porque Deus é amor? Não é esse, o objetivo é falar sobre salvação. Então, Deus é amor, ele fez tudo isso por nós. Quantos querem abraçar essa salvação? Ó Deus, que essa salvação seja minha para sempre. Não permita que eu rejeite esse convite de vida eterna e tal. Por quê? Porque o texto está falando do amor de Deus, que é enorme, e que fez esse convite de salvação. Muito bem, então nós temos aqui as perguntas do sermão. A terceira pergunta do sermão, sim, essa poderia ser, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Opa! Para quê? Para que Deus nos amou de tal maneira? Para que ele
dê o seu filho. Para quê? Aí a terceira pergunta é: para que creiamos e tenhamos vida eterna. Para crer e vida eterna. Bom, aqui você pode, para a vida eterna, você simplesmente pode cortar o crer e vida eterna, ou você pode deixar o crer, pode até dizer para crer. E que mais? Para a vida eterna. Você pode desdobrar isso, né? Para crer e ter vida eterna. Isso pode ser subpontos. Então, eu tenho já 3 pontos do meu sermão, né? Que seria como, de tal maneira, como, dando o seu filho, e para quê? Para a vida eterna dos que creem. Então, aqui nós temos já um sermão, dá até para pregar esse sermão aqui, ok? Então, nós temos aqui os pontos do corpo do sermão. Veja, eu já tenho um texto, eu tenho o tema, eu tenho a tese, que é o objeto, que é a minha afirmação, tenho o meu objetivo, e tenho os pontos do sermão que eu construí a partir da pergunta. Mas você pode também construir os pontos do sermão dividindo arbitrariamente ou aleatoriamente o texto. Ou você pode escolher uma divisão geográfica. Por exemplo, Jesus foi ressuscitar Lázaro. Ele passou primeiro por... Ele estava em Jerusalém. Aí o que foi que aconteceu em Jerusalém? Ele foi avisado. Ele estava no caminho. Aí falaram que Lázaro morreu. Ele chegou e as pessoas estavam chorando. Que lições espirituais tem em cada parte dessa, em cada momento histórico desse? Ou em cada local desse? Né? Essa é uma abordagem muito especial. Você pode também dizer assim, Jesus ressuscitou Lázaro. Que lições espirituais nós temos disso aqui? Primeiro, do ponto de vista de Maria. Aí Maria vai dar as lições espirituais dela. Do ponto de vista dos judeus e dos circunstantes, da multidão que estava em volta. Não, eles falaram assim, falaram assim. E agora, do ponto de vista de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Não é? Como defrontar a morte? Você vai defrontar a morte como Maria, como os judeus e os circunstantes, ou como Jesus? Crendo nele. Então, veja, nós podemos fazer um sermão da perspectiva do local, dos locais, né? Davi estava lá cuidando das ovelhas, na propriedade do seu pai, Jessé. Bom, aí você tem Davi cuidando das ovelhas. Aí depois você tem Davi chega ao acampamento. No primeiro local lá, ele é um filho obediente. No acampamento, ele é um jovem. Quando ele entra no campo de batalha, ele é um campeão de Deus. Nesses 3 momentos, você tem lições espirituais. Você pode escolher 2 momentos. Há outros momentos aí, mas você tem o seu papel a desempenhar no local onde ele vive. Você tem um papel a desempenhar na sua casa, depois no seu trabalho, ou com seus amigos, na hora de lazer. Mas em todos os momentos, você não deixa de ser um servo de Deus, uma serva do Senhor. Então, não importa o lugar, você será sempre um filho, uma filha de Deus, e Deus quer fazer você um campeão. Veja, aqui eu estou pegando ideias que estão me vindo aqui à mente para mostrar como que um sermão pode ser feito na perspectiva das ideias que eu dividi aqui. E como? De tal maneira. Como? Dando o seu filho. Para quê? Para quem crê tenha vida eterna. Esse é do ponto de vista de ideias. Do ponto de vista geográfico, não. Ele estava lá com o pai, agora ele está com os irmãos no acampamento, e agora ele está com Golias no campo de batalha. Locais diferentes, né? Você pode também fazer um sermão da perspectiva da época de vida, do estágio de vida. Olha, Paulo antes da conversão. Paulo depois da conversão como um grande apóstolo. E Paulo na cadeia como um idoso. Como foi o testemunho dele nesses momentos difíceis, nessa trajetória, nesses momentos diferentes. Então, o esboço do sermão, ele é um esboço, não é para você escrever. Você tem que esboçar e botar só os tópicos. Depois que os tópicos estiverem prontos, aí você vai encher, vai botar em ilustrações, etc. Agora que você tem os pontos do sermão, você já tem o texto, o tema, a tese, o objetivo e tem os pontos principais do sermão, você agora vai fazer a 8ª coisa que você vai fazer. A 7ª coisa é você vai fazer a conclusão. Né? Você vai fazer a conclusão. Tá certo? Aí você já tem escrito aí os pontos principais de como é que eu vou concluir isso aqui.
Aí você já conclui, diz, opa, aqui eu vou botar assim, irmãos, Deus é amor. Olha lá o meu tema. Ele é amor. E ele quer a nossa salvação. Olha o meu propósito. Quantos querem aceitar essa salvação? Esse amor de tal maneira, esse sacrifício infinito na cruz. E é tão simples, é só crer e aceitar. Quantos querem aceitar? Então você tem aqui o apelo. O apelo pede uma decisão conforme o objetivo. Seu objetivo, seu tema é amor. Sua tese é Deus é amor. Mas seu objetivo é enfatizar um aspecto que está no texto que lhe interessa naquele momento, que é a salvação. Então, na hora do apelo, o seu apelo tem que ser de acordo com o seu objetivo, com o seu propósito. Não pode fazer um apelo porque fica sem conexão. Você diz, poxa, o apelo é bonito, mas o que isso tem a ver com o que ele falou? Então, não tem conexão. Então, é preciso que haja conexão entre o apelo. Agora, muitas pessoas estranham isso, né? Que a introdução é a penúltima coisa, ou a última coisa a fazer, porque nem todo sermão tem título. Então, a última coisa, realmente, que é essencial para o sermão é a introdução. Porque você não pode introduzir um assunto que não foi desenvolvido, que não foi elaborado. Entende? Então, você não pode dar um nome à criança, né, pelo menos para a maioria das pessoas, sem saber se é menino ou menina. Então, você tem que primeiro deixar que o sermão se apresente como ele é. Aí, agora sim, eu vou fazer a introdução. Mas eu vou falar sobre o amor, este amor infinito de Deus, esse amor cujo propósito, ou pelo menos um dos extraordinários propósitos, é a nossa salvação. Eu quero falar sobre isso hoje. Deus é amor. E eu quero que nós entendamos que o objetivo do amor de Deus é a nossa salvação. E agora, como que Deus é amor? O que é que o texto nos fala? Como é que Deus é amor? Então, você vai explicar. Então, assim, você começa a explicar ponto por ponto. Aí você pode realmente botar comentários, citação de profecia, uma ilustração aqui, uma frase de efeito ali. Você preenche seu esboço. Mas esse preenchimento, eu sugiro que seja sempre em tópicos, que é para você não ficar lendo lá na frente. Você tem que olhar para o papel só para se orientar. Quando você está muito familiarizado com o esboço, você acaba memorizando de tal maneira que o esboço fica ali no papel como uma garantia, para não ter um branco, não esquecer. Mas você também pode pegar o papel e olhar direito. Agora, tem um outro ponto aqui, irmão, deixa eu ver aqui na minha anotação, eu vou botar isso aqui, é o que diz o texto. Não há nenhum problema de você assumir que você está com um roteiro na mão para poder garantir que você está destacando as partes bíblicas que você deseja destacar. Então, a última coisa a fazer é a introdução de um discurso. Então, você preparou, o discurso está pronto, agora eu vou fazer a introdução. Porque agora você vai pegar uma ilustração de acordo com o assunto. Eu já vi situações em que a pessoa começa com a introdução e vai falando da introdução, e depois ele não sabe o que vai falar depois. Quando ele começa a desenvolver o sermão está diferente da introdução, então ele fica todo atrapalhado. Então, sempre deixa a introdução por último. E, finalmente, o título, que não é essencial, né? Mas se você quiser fazer, você pode colocar um título. Você pode dizer agora, por exemplo, o tema é amor, Deus é amor, e o próprio dele é salvação. O amor que redime. Pronto, você tem aí um título do sermão, né, que tranquilamente vai caber nesse exemplo que nós aqui alinhavamos com vocês. Então, eu só vou repetir rapidamente, né? Você anote aí que tem um detalhe que eu não coloquei do PowerPoint, que é a pergunta do sermão. A pergunta do sermão é uma só, mas você pode dividir, independente de ter pergunta ou não, você divide por geografia, por momentos na vida daquele personagem, momentos históricos, né? Israel quando estava no Egito, Israel quando estava no deserto, Israel quando estava em Canaã, e você tirar lições. Se você tem um texto que tem esse escopo, você pode fazer isso tranquilamente, tá certo? Bom, essa é a maneira mais simples de fazer um esboço do sermão, ok? O que é que você vai fazer? Você vai pegar essas orientações e você vai praticar. Isso é assim, parece uma coisa muito simples, e é simples. Mas acontece que, como nós não estamos acostumados a fazer isso, nós acabamos nos esquecendo, nós acabamos começando a ler a Bíblia e não sabemos para onde vamos, não sabemos o que fazer, mas isso aqui é tão rico, é tão mais, mas eu não sei por onde começar.
não sei como desenvolver. Então, primeira coisa, tenha seu texto. Segunda coisa, tenha o seu tema. Encontre o tema. Afinal, o tema aqui é salvação. Então, o tema aqui é juízo final. O tema aqui é volta de Jesus. O tema aqui está. Você tem o tema de Jesus? O tema é a volta de Jesus. E qual é a tese? Jesus vai voltar. Pronto, mas é uma tese ampla. Vai voltar. E você vai analisar o texto que fala que ele garantiu. Virei outra vez. O verbo está no futuro, é uma promessa, né? Uma garantia. Né? Outra vez, mostrando que ele já teve, é uma segunda volta, né? Voltarei para vós outros, ele virá outra vez e para nós. Que maravilhosa essa mensagem, né? Ele garantiu. Então, lembre sempre, você tem que dividir o texto, sem ferir o contexto, em partes. Tendo o texto dividido, você vai fazer a sua conclusão. Fez a conclusão, você faz o seu apelo. Quantos querem aceitar essa salvação comprada a um preço tão alto que é um preço finito do amor de Deus? Quantos querem? Então, tem que ter sempre um apelo. Você pode pedir que a pessoa fique em pé, você pode pedir que ela curve a cabeça para orar e que ela ore a Deus, né, aceitando Jesus e a sua salvação. Então, tem vários tipos de apelo que você pode fazer, mas nosso tema de hoje é só como fazer um esboço de sermão. Aí está o roteiro, e agora você vai desenvolver e exercitar, porque pegue textos fáceis e comece a praticar em casa, gastando folha de papel com a caneta, vai você perceber que ficou uma coisa que não tem lógica, aí você refaz e refaz, até o momento que sua mente vai estar treinada, o Espírito de Deus vai amadurecer a sua cabeça e você vai começar a fazer com facilidade. Timóteo, ele recebeu a imposição das mãos para ser pregador e mestre da palavra. Mas ele ficava tímido. Então, o apóstolo São Paulo disse, olha, você não deve ter medo, você tem que continuar a pregar, ensinar e sofrer com Cristo, né? O dom que é em você. Então, tem muita gente que tem o dom da pregação, mas esse dom precisa ser cultivado. E como é que cultiva? Praticando. Né? Nem todo dom é aquele dom maravilhoso que desce assim, a pessoa começa a falar línguas, não. A maioria dos dons são dados em semente. E você precisa cultivar, exercitar, tomar curso, pedir orientação e, de repente, se tornar um grande pregador para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você e espero que você pratique e se torne um grande pregador. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, professor. Realmente nos engrandeceu. E aqui vamos agora uma estrutura nova, né? Bagagem, que conhecimento. Né? Dá para ver o domínio. Professor, e você que participou com a gente, não esquece, daqui a pouquinho vai lá no nosso Instagram para você conferir quem foi o sortudo que ganhou esse presentão de hoje, hein? Vai ser bênção na sua vida. Mas, Jaque, aproveitando que nós estamos falando de livro, pegue o seu manual de estudo. Tarefa para casa. Tarefa para casa. Isso. Você ouviu a aula do professor Demóstenes, vai ficar gravada, você vai poder assistir depois, mas você vai agora lá no capítulo 9, você vai ler o capítulo 9, 10, 11 e 12, tá? Então é um complemento daquilo que o professor passou para a gente. Grife, risque, anote, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no seu preparo. Muito bem. Então é isso, e você já sabe, você tem um encontro marcado com a gente na próxima sexta-feira, dia 8 de maio. A gente espera você aqui. Até mais. Tchau!